Olá, sexto ano. Então hoje vamos começar agora a nossa aula de Egito. Na nossa última aula lá no ISA, nós já começamos a falar sobre o Egito, que foi uma das primeiras civilizações de grande importância para a história. Então nós já tínhamos falado sobre a política, a economia, sobre a cultura. Então nós vamos retomar o conteúdo. Então, o que eu quero primeiro chamar a atenção de vocês é que o Egito, né, a gente tinha como poder, né, poder central, político, militar e religioso, o faraó. O faraó, ele era a figura imponente. O faraó, ele era considerado a encarnação do Deus vivo, né? Então, ele era um líder tanto religioso, militar e político. Então isso a gente já tinha comentado na nossa última aula. Eu estou relembrando esse conteúdo para vocês. Então é importante imaginar que o Egito tinha uma sociedade bastante... a sociedade do Egito, ela era bastante dividida, né? Nós tínhamos na ponta da sociedade o faraó, né? Nós tínhamos abaixo os chefes militares e os sacerdotes, né? Os chefes militares, eles cuidavam da parte das tentativas de invasões do Egito e também uma forma de defesa do Egito. Nós vamos ter os administradores e os escribas, que fazem parte do corpo burocrático do governo, né? Do faraó. Eram aqueles que cobravam os impostos, eram aqueles que fiscalizavam as obras do faraó, eles que também tinham o dom da escrita. Então eram os administradores e os escribas. E vem os camponeses. Os camponeses eram homens, né, que trabalhavam no campo, na agricultura, que era bastante forte, né? A gente já comentou sobre a questão do rio Nilo, né? O Egito, ele estava dentro daquela área da crescente fértil. Então, da grande importância do rio Nilo. Ele ajudava, ele fertilizava o solo. Então, a gente, no Egito, vai ter uma agricultura forte, né? Então, os camponeses tinham grande importância para a manutenção do governo faraônico. E nós vamos ter os escravizados, eles vão estar lá na base da nossa pirâmide social. Os escravizados, eles eram aprisionados por guerra, né? Então, se o faraó ganhasse, né, alguma guerra, ele aprisionava esses homens e eles eram escravizados. Eles iriam ser escravizados trabalhando aonde? Principalmente nas obras faraônicas, nas pirâmides. Eles iam trabalhar também na agricultura, na parte, né, dos cereais, que nós já explicamos, centeio, a cevada, né? Então esses produtos, os camponeses e os escravizados também trabalhavam com esse tipo de serviço, mas principalmente o escravizado, ele trabalhava nas obras do faraó, né? Principalmente na construção das pirâmides, nas construções das cidades. Lembra que eu contei para vocês que cada faraó queria cada vez mais uma obra grandiosa para mostrar o seu poder, para mostrar quanto foi imponente o seu governo, tá? Então, essa é a questão da sociedade, e que o faraó tinha um corpo burocrático bastante extenso, devido à quantidade de administradores e escribas que mantinham todo o governo do faraó funcionando. Outro ponto que eu quero retomar com vocês é o comércio. O comércio, ele é forte na agricultura, né? Porém, o rio Nilo, ele possibilitava esse forte comércio com outras civilizações ao redor
do Egito. Então o Egito ele tinha um comércio forte, tanto interno quanto externo, né? Ele tanto comprava de outras civilizações como ele vendia para outras civilizações. Isso que fez o império, o Egito ser tão grandioso. Então aquelas trocas culturais e comerciais eram muito fortes com o Egito. O exemplo disso é com o reino Kush, que é um reino também que está na África e que foi um império importantíssimo. E ele mantinha trocas tanto comerciais quanto trocas culturais com o Egito, né? Então o Egito ele se tornou esse polo tanto comercial quanto cultural. Outro ponto que nós temos que abordar é a religião. Os egípcios, eles eram politeístas. O que são politeístas? Né? É uma crença que acredita em vários deuses, não num único Deus, mas sim em vários deuses. E os egípcios, eles acreditavam também na vida após a morte, né? O exemplo disso são as mumificações. Os egípcios, eles, o enterro, entre aspas, feito deles, era através da mumificação. Principalmente o faraó. O faraó, as pirâmides eram o local onde o faraó era enterrado. E ali ele enterrava, como eu já expliquei para vocês, ele era mumificado, ele enterrava os seus familiares, os seus pertences, porque ele acreditava que quando ele passasse pelo julgamento de Osíris, ele fosse encontrar a sua vida, né? Uma vida após a morte, e que ele iria levar tudo isso para a sua outra vida. Então ele levava os seus melhores servos, ele levava toda a sua família, os seus animais de estimação, ele levava, mumificavam todos eles, porque ele acreditava que existia essa vida após a morte. E na religião egípcia também os deuses têm muita característica humanas e também características animais. Então eles mesclam, né, os deuses com características humanas e características animais. E o Egito é considerado uma teocracia. O que é uma teocracia? É um governo de Deus. Então o faraó, como eu já disse no início do vídeo, ele era a personificação de Deus, né? Ele era a encarnação de Deus para eles, para os egípcios. Então é considerado isso. Os egípcios eles consideravam que o faraó era um deus vivo. Então ele era governado por um deus. Por isso que a gente fala que o Egito foi uma teocracia. Nós já falamos das pirâmides, que elas eram usadas como os túmulos dos faraós, né? E nós não podemos esquecer também da questão que os egípcios eles tinham essa questão religiosa bastante presente no seu governo. Tanto é que os sacerdotes eles estavam abaixo do seu líder político, religioso e militar, o faraó. Então o faraó ele sempre precisava de apoio desses sacerdotes. Então os sacerdotes estavam sempre presentes também nas decisões, tanto do faraó para questões religiosas, políticas e questões militares, tá? Então acho que nós fechamos esse nosso conteúdo de Egito. A nossa próxima aula, ela vai começar com Grécia. Então o que eu estou pedindo para a próxima aula? Que vocês leiam o capítulo 4, que é a Grécia Antiga, e tentem fazer o seu mapa conceitual, como nós fizemos do Egito, levando sempre em conta a localização, política,
cultura e sociedade, ok? Até a próxima aula sobre a Grécia.